Olá, está começando o Maravilha. O tema de hoje são as medidas de Sartori e o impacto no Rio Grande do Sul. Temos como convidados Vânia Andeghetti, coordenadora do Sindicato dos Bancários, David Ortiz Carnizella, presidente do CEPERS, e Abigail Pereira, da União Brasileira de Mulheres e vice-presidente do PCdoB. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Começando com o David, como tu avalias as políticas que o governo Sartori vem implementando no estado do Rio Grande do Sul, pensando a questão da educação? Obrigado pelo convite. É sempre importante debater esse tema. O governo Sartori vem se apresentando, como um governo que vem desmontando o estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que a arrecadação do estado vem aumentando, 6% aumentou nesse último período, e os professores continuam com salários atrasados. Hoje a gente pode dizer que não há o parcelamento, mas sim o atrasamento dos salários. Nós estamos sem reposição salarial desde que o governo entrou. No primeiro mês de governo, ele aumentou o seu salário de seus secretários e dos seus deputados, mas do funcionalismo congelou. E os professores estão numa situação terrível, colegas tendo dificuldade para ir trabalhar. Nesse momento, eu não recebi o salário deste mês. Ontem estava dando aula sem receber e conversando com os meus alunos sobre essa situação. O governo, mesmo assim, vem aumentando suas verbas de publicidade, vem aumentando as verbas para as empreiteiras, dando incentivo fiscal. A gente vem percebendo isso na grande mídia, mas não tem responsabilidade sobre os serviços públicos. Então é um governo que não quer governar. E acho que é o momento de dar um basta nesse governo. A gente tem feito atos semanais na frente da Assembleia Legislativa, a vigília. O núcleo aqui de Caxias do Sul tem se feito presente lá, mas a gente conta também com a presença de outros sindicatos, que é importante a nossa união nesse momento. Vânia, fica a questão dos bancos públicos com as políticas implementadas. Então, especificamente falando do sistema financeiro e mais do Banrisul, que é o caso do Rio Grande do Sul. Nós tivemos agora, ontem para hoje, então, o último passo que o governo deu para privatizar uma parte do Banrisul. Vender ações também é privatizar, então, uma parte do banco. E o Banrisul, falando especificamente do Banrisul, porque a gente, enquanto sindicato, não perde de vista os outros setores, os outros ramos, que é a educação, que é a saúde. Mas falando do Banrisul, então, o governo sabíamos que o projeto era privatizar o máximo possível, porque é a cara desse governo, do Sartori. E o Banrisul, então, a gente vem tendo várias ações em defesa do banco. Nós temos, graças a isso, para que seja privatizado o banco, é necessário um plebiscito. Então, diante dessa dificuldade de privatização, que o governo tentou de várias formas, a gente conseguiu impedir, junto com os sindicatos também, ele vem agora, então, vender ações. E é uma situação bem complicada, porque o governo do estado vai vender as ações preferenciais e ele vai arrecadar em torno de um pouco mais de 460 milhões para quitar a folha do estado. Então, ele vai se utilizar dessa verba em função de que, imaginamos, porque vai ajudar ele enquanto candidato à reeleição, mas depois, consequentemente disso, o Estado vai deixar de ter os dividendos dos lucros do banco, que vai todo ele para o Estado. Então é uma pena, porque os governos são transitórios, esse governo é transitório, ele pode causar danos irreversíveis ao Estado, porque se desfazer de patrimônio público, depois não volta mais, Então isso é um dano para o povo gaúcho.
E nós temos também a questão nacional dos bancos, né, que é a Caixa Federal, o Banco do Brasil, principalmente, que são todos fomentadores da economia. Os bancos privados não vão fazer isso. Quem faz isso é banco público. E aí a gente vê que isso não tem importância nenhuma, os governos estão aí querendo privatizar, Estado mínimo é a intenção deles, então a gente não vai deixar de lutar, vamos continuar lutando junto com os outros sindicatos em defesa do patrimônio público. Abigail, eu acho que o David e a Vânia trouxeram duas questões bem significativas. Primeiro, o David coloca essa questão, aumenta a arrecadação, mas mesmo assim os salários dos professores continuam parcelados, professores atendem a população porque atendem os filhos da classe trabalhadora. A Vânia traz que os bancos públicos são fomentadores do desenvolvimento, né? São eles que fomentam a economia depende disso. Então, de uma certa forma, isso impacta decisivamente e traz consequências para a população. Qual é a tua visão a respeito disso? Muito bem, Olga. É ruim, é difícil, né? Nós debatermos em cima de problemas tão sérios e que impactam as nossas vidas, o nosso dia a dia e, principalmente, a nossa perspectiva, o nosso futuro. Governar é escolhas. E, infelizmente, o governo atual fez a escolha de governar para o neoliberalismo, né? Para os grandes, em detrimento da esmagadora população gaúcha, né? Nós estamos assistindo a um desmonte do nosso Estado que nenhum de nós esperávamos, né? A crise do Rio Grande do Sul, Olga, é uma crise de mais de 40 anos. Né? Nós somos um Estado agrário, que a nossa economia depende das commodities, né? E depende essencialmente de São Pedro. Então, tu não tem medidas para ampliar a nossa cadeia produtiva e o governo Sartori, ele decidiu fazer dos servidores o seu grande bode expiatório, digamos assim, né? E jogou nas costas dos servidores, não é, David? Para pagar a conta do Estado. Então, a gente vê os servidores pagos de forma parcelada, sem nenhum reajuste, e nós estamos no 4º ano de governo. 4 anos, portanto, sem nenhum reajuste para os servidores. E pior, para a população, isso causa um impacto, porque nós não vimos este governo chamar novos servidores, concursos realizados e não chamar. Então, nós não temos novos professores, como também não temos brigadianos nas ruas, gente. A segurança é insegurança hoje. Então, isso causa problemas seríssimos, inadmissível que no entorno de nossas escolas nós não veja nenhum brigadiano. Nós não queremos que as Nayaras, né, se multipliquem. É muito triste para nós de Caxias, né, saber que foi tão usada o programa dos CIPAVs, né, que era as comissões de prevenção de acidente, de violência nas escolas, e aí nós termos um caso como o da Nayara às portas de uma escola. Isso mostra o quão esse governo não olha para a nossa população e que está vendendo o nosso patrimônio. Então, essa questão do Banrisul é exigência, né? Quer dizer, nós temos, agora, veja bem, aquele remédio amargo que nós já tomamos e que a gente viu que só fez multiplicar os nossos, não melhorou a nossa saúde, né? A saúde do nosso Estado. Em 99, governador Brito, faz um acordo com Fernando Henrique Cardoso, igual o acordo que hoje está sendo proposto por Sartori com Temer, né? Lá em 99, foi pego 9 bilhões para o Rio Grande do Sul de empréstimo da União. De lá para cá, nós já pagamos 28 bilhões e nós estamos devendo 58. Gente, eu não entendo essa matemática, juro, Olga. Eu não entendo. Alguém precisa explicar para a gente, né? Que matemática é essa? Agora, eu devolvo a pergunta. Todos nós sabemos da Lei Candir. Por que que o Sartori não liderou um movimento
para o encontro dessas contas, para que a Lei Candir seja aplicada. Se hoje, aliás, o Supremo já mandou para o Congresso, e dando prazo, inclusive, para que os estados façam esse encontro de contas. Hoje, se a Lei Candir fosse aplicada, Olga, nós liquidaríamos com a nossa dívida. Praticamente isso, porque a União nos deve 54 bilhões. Entendeu? Então, essa é escolhas mesmo. Agora, o que acontece com as medidas que Sartori vem tomando? Além de querer fazer esse regime de recuperação fiscal, que por 3 anos deixaria de pagar e, portanto, aumentaria os juros, há dentro do acordo, há uma exigência do Temer, esse presidente ilegítimo, né? Que não recebeu nenhum voto para que esse programa que ele está aplicando seja implementado. Enfim, este golpista chamado Temer, que está na presidência da República, ele exige o sucateamento do nosso Estado e das coisas públicas, né? Então, não pode mais fazer concurso público, não pode dar reajuste aos servidores e tem que vender as nossas estatais. Então, foi para a Assembleia Legislativa, que acabou passando, porque o governo tem a maioria, e aí se aprova, então, primeiro, fechar todas as nossas fundações, o que é um crime, né? Porque a inteligência do Rio Grande do Sul foi, né? Zoobotânica, gente. Zoobotânica, que é uma questão de desenvolvimento, de pesquisa na área da saúde, né? Fecha-se, vende-se a Corag, vende-se todas as nossas fundações. A fé é que, além de todo o estudo e da pesquisa, ela servia para o setor público, mas para a iniciativa privada, inclusive. Quantos da iniciativa privada que foram buscar as pesquisas, os dados, né, para os seus negócios, inclusive. E aí, fecha-se todas essas fundações. E, além disso, então, agora nós, com esta dificuldade em que há a exigência de vender a Sulgás, a CRM, Banrisul vendendo os seus ativos. Então, qualquer governante sabe que os ativos, ao invés de fazer com que os ativos ajudem, né, para o desenvolvimento do Estado. Eu faço uma analogia, Olga. Suponhamos, né, uma família em que o marido seja motorista de táxi. E aí, em casa, reclama-se de que as prateleiras estão vazias, a geladeira está vazia, precisa fazer mercado. Muito bem, vai lá o cidadão e vende o seu táxi. E enche a geladeira, enche as prateleiras. Muito bem, esse mês resolveu. E o mês que vem? Ou seja, tu está vendendo aquilo que te rende, que te sustenta, para pagar o custeio, aquilo do dia a dia, não é para investimento. Então, se esse acordo for firmado com o governo federal e levar à prática de vender as nossas estatais, como é que vai fazer ao fim desses 3 anos? Porque daí não tem mais nada para vender. E não investiu em nada, só pagou custeio, é só para sustentação, né? Como é que nós ficamos? Então, o nosso futuro, ele está marcado já. O futuro de novos governantes está marcado. Portanto, o impacto, nós já estamos sentindo o impacto. Tu imagina, né? Sem ter mais ativos para colocar para a nossa população. Nós aqui, olhando para a nossa cidade de Caxias do Sul, uma cidade que tem tudo, um polo metal mecânico, uma cidade que tem tudo para gerar desenvolvimento e bem-estar para a sua gente. Apostar na formação. Como é que nós vamos enfrentar, Olga, uma cidade que é um polo metal mecânico, vai enfrentar a chamada Revolução 4.0? Nós vamos para um breve intervalo, depois eu vou devolver para o David para ele pensar essa questão do papel da educação numa relação como essa, quando a gente tem um quadro tão preocupante assim. Maravilha, volta já.
Estamos de volta com Maravilha, então. David, a Abigail fez algumas considerações sobre toda essa questão de que onde estarão os recursos e os investimentos. A gente olha o estado de precarização da educação no estado do Rio Grande do Sul. Como é que vocês avaliam, consideram, quer dizer, que perspectivas a gente tem, já que a educação é fundamental se nós quisermos pensar numa outra possibilidade de desenvolvimento? Levando em consideração essa questão, né, de que a educação é fundamental em qualquer sociedade, e no Brasil não poderia ser diferente, uma sociedade que já tem um déficit muito grande com a educação. O governo hoje fecha escolas, nós temos mais de 43 escolas que foram fechadas, 381 turmas que foram fechadas nesse período. As turmas já são gigantescas, com inúmeros alunos e tal, então cria uma dificuldade ainda maior para os professores, que são mal pagos, que hoje em dia já estão com um salário totalmente defasado. Hoje a gente está com uma campanha, o CEPERS, que é quem fecha escolas abre prisões. Então, o que não é investido hoje na educação, pode ter certeza que vai ser preciso investir na segurança. E vai ser só para enxugar gelo, infelizmente. Porque é preciso tratar isso de frente, tratar lá no que onde é mais importante, na educação. Investimento nos nossos estudantes, investimento nos nossos professores. Hoje a gente bate a porta do Estado a questão da terceirização. Isso vai ser terrível para as escolas. Funcionários, professores correm o risco de ser terceirizados logo ali na frente, ainda no governo Sartori. Até porque eu acredito que os gaúchos não colocarão de novo o Sartori como governador, mas ele ainda este ano quer sim terceirizar professores e funcionários. E é importante que a gente converse sobre essas questões. Queria agradecer aqui pelo convite. Acho que é importante que toda a população saiba o que está acontecendo com as escolas do Rio Grande do Sul. David, eu não sei se é uma impressão minha, mas a sensação que a gente tem é que quando a gente discute essas questões relacionadas à educação, as condições de trabalho do professor, a precarização dessas condições, o parcelamento de salários, as pessoas não se dão conta que lá na ponta não é o professor apenas que está sendo atingido, né? Mas é o aluno e a educação do Rio Grande do Sul que está sendo comprometida e o processo de desenvolvimento. Vocês têm essa percepção de que as pessoas se dão conta disso, ao mesmo tempo que elas dizem que a educação é importante, elas conseguem fazer essa relação de que isso vai impactar em coisas que são fundamentais? É complicado isso. A gente teve um processo ano passado de greve, onde a gente se desgastou muito, foram 94 dias de greve, onde o professor não queria fazer essa greve, mas fez exatamente para mostrar para a sociedade que existe um problema. Então é o momento de gritar para a sociedade, a greve, é o momento de gritar para a sociedade que existe ali um problema. A gente recuperou a greve, iniciamos o ano letivo e agora a gente está tendo outras iniciativas para mostrar para a sociedade os problemas que estão acontecendo na educação. Então, é um crime mesmo isso que está acontecendo com a saúde e a educação no Rio Grande do Sul. Principalmente agora falando tudo que o David falou da educação, a gente fica muito triste. E voltando então à questão do Banrisul, ele não é simplesmente um banco que o governo vai lá e tira a sua parte, né, do seu lucro e leva para lá. Ele é também, além daquilo que eu já falei anteriormente, um fomentador da economia. Ele está lá nos pequenos lugares onde nenhum banco vai. Nenhum banco vai lá no interior, onde tem 5 mil habitantes. Eles preferem grandes centros, onde o fluxo de clientes é maior. E com a função social do Banrisul e todos os bancos públicos, é estar lá, prestar esse serviço ao cidadão, a bancarização, o financiamento, o empréstimo, tudo com juros mais baratos, mais fáceis, de fácil acesso. A própria, o 13º que o governo não pagou, mas o Banrisul pagou para o funcionalismo público, é um serviço que só o Banrisul faz isso. Então a gente tem que ficar muito atenta, a população tem que ficar atenta às coisas que acontecem, porque o Banrisul ser vendido ou privatizado ou fatiado ou
abriu agora, tem a possibilidade de abrir o capital dos cartões, isso tudo vai impactar diretamente, como falou a Abigail, lá dentro da nossa casa. Então tudo vai ser mais difícil. E essa questão do banco, da função do banco público social, a gente cobra isso sempre, e o Banrisul vem fazendo esse papel, sempre fez, e agora a gente não pode permitir que esse governo, que, como eu falei antes, transitório, o governo Sartori, ele vai se candidatar, esperamos que ele não se reeleja, porque os danos que ele já causou e ele pode causar são muito grandes e irreversíveis. Ou seja, tu estás trazendo uma questão de que as pessoas têm consciência de que a economia precisa ter condições de se movimentar, de crescer, que o banco tem um papel decisivo nisso e que não há nenhum prejuízo para o banco, na verdade, quando ele faz isso. Ele é um facilitador do processo econômico sem que ele tenha, na verdade, prejuízo. Até porque se ele tivesse prejuízo, ele não haveria o interesse, né, na sua privatização. Tanto que agora, em 2017, o lucro do Banrisul foi mais de 1 bilhão, prestando todo esse serviço à comunidade, à população em geral, com juros mais baixos, com tarifas mais baixas, o acesso, que é uma coisa necessária, né, para a população das pequenas cidades. Então, eu vejo o Banrisul como uma peça fundamental para qualquer governo, né, para ajudar na economia, essas coisas todas. Mas, infelizmente, o atual governo, em conjunto com o governo federal, como falou bem a Abigail, isso não tem muita importância. O que importa é dirigir todo o nosso Estado para o capital privado. Botar nas mãos do capital privado, e aí o Estado não tem mais controle e tudo será conforme o setor, no caso financeiro, que é o setor no Brasil, se todas as notícias informam isso, é onde a lucratividade dos bancos é imensa. E é em cima do quê? Em cima dos seus clientes, e não é o caso do Banrisul. Teve um lucro, e mesmo assim, todo esse lucro, mesmo assim prestando todo esse serviço para a comunidade geral, né, do Estado. Então o banco é do povo gaúcho, a gente não deve permitir que um governo que está aí agora faça todo esse movimento para que ele vá para a mão de pessoas do setor privado. Abigail, como é que a gente consegue, então, fazer com que o nosso telespectador entenda, né, que defender a educação do Rio Grande do Sul, defender o Banrisul como um banco público que fomenta a economia, é fundamental porque isso impacta diretamente nas condições de vida da população gaúcha? É importante, Olga, nós deixarmos claro que, ao contrário do que o governo afirma, que a única saída é o regime de recuperação fiscal. Portanto, o regime que ele insiste e que tem que vender as nossas estatais, que tem que congelar salário, que essa é a única saída. Nós afirmamos que não, que existem outras saídas, e é essas outras saídas que nós estamos aqui para debater com a nossa população a partir do programa Maravilha, né? Falar que esse estado, que é uma maravilha de se viver, né? Essa nossa cidade, que é uma maravilha de se viver, que tem um povo trabalhador, que tem um povo que se dispõe a se formar, a estar se qualificando. Então, nós temos tudo para ter o desenvolvimento. Nós queremos que, para dar conta de uma crise tão grande, que nós busque estas saídas juntos, que nós possamos insistir, que nós não estamos aqui para discutir se o Estado é mínimo ou se o Estado é máximo, certo? Nós queremos que o Estado funcione, que ele preste serviço de qualidade na educação, na saúde, na segurança, que nós tenhamos bancos, sim, como o Banrisul, que é um banco nosso, gente. É um patrimônio dos gaúchos, não é deste ou daquele governo, né? Nós precisamos defender o nosso patrimônio. Nós precisamos combater a sonegação. São mais de 7 bilhões de sonegações no nosso estado, gente. Quer dizer, as grandes fortunas, as grandes heranças, elas não são sobretaxadas. Nós, trabalhadores, pagamos impostos igual os grandes empresários. Isso não é justo, salário não é renda, gente. Então, nós temos que alterar também esse processo, né? Nós precisamos que o governo abra esta caixa preta,
dos incentivos fiscais. Para quem é dado incentivo fiscal? Com que critério? Com quais retornos para o Rio Grande do Sul? Isso tudo precisa ser discutido. Isso são saídas, gente. Vamos então rediscutir os incentivos fiscais. Eu não sou contra incentivo fiscal. Eu acho que tem que ter, mas tem que ter critérios, né? Então vamos discutir, são 9 bilhões, né, de incentivos fiscais. Então discutir incentivos fiscais, a sonegação, discutir a partir do nosso banco, do Banrisul, como é que a gente vai fazer mais investimento e trazer desenvolvimento. Trazer desenvolvimento precisa do Estado, precisa que o Estado contribua para a iniciativa privada fazer os seus investimentos. Desenvolver, ampliar nossa cadeia produtiva, ter servidores qualificados que prestem um serviço para a nossa população. É isso que nós queremos. Nós queremos viver numa cidade, né, como Caxias do Sul, viver num estado em que respeite o nosso povo, que nos respeite, que respeite a nossa Constituição, que não é o que aconteceu agora com a prisão de Lula, uma prisão que é de um preso político, né? Porque não tem nenhuma prova, não foi oferecido nenhuma prova. E nós nos movimentamos na campanha Lula Livre, porque entendemos, se você gosta do Lula ou se você não gosta, não é o debate que está posto. A prisão do Lula é aprisionar a democracia, a liberdade, é aprisionar os nossos direitos, né? E por isso nós fizemos toda essa campanha pelo Lula Livre, assim como seguiremos lutando por democracia, por liberdade, por um Estado desenvolvido. Esse é o nosso mote, essa é a nossa luta, Olga. David, suas considerações finais para essa nossa discussão aqui, rapidamente. Primeiro, queria agradecer novamente o convite. A gente está sempre à disposição a debater esse tema tão importante. A gente não pode aceitar o desmonte do Estado. A gente não pode aceitar um governo, como disse a colega, transitório, um governo que logo ali vai acabar, termine com o Estado. A gente está chamando o governador de exterminador do Estado, porque é isso que ele quer, acabar com o Estado. Vânia, suas considerações. Parabéns para o programa Maravilha, sempre assuntos pertinentes, achei assim bem apropriado. O que eu acho que agora a gente está se aproximando das eleições, em outubro já vamos ter as eleições. Acho que é importante a população do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, prestar bastante atenção nos candidatos que vão estar aí, tendo vários partidos, várias ideologias. Então a gente tem que ver aquilo que serve melhor para nós, enquanto povo gaúcho. E quero dizer que nós, enquanto eu, representando os sindicatos bancários, a gente está na luta sempre e vamos estar sempre em defesa do Banrisul, outros bancos e tudo que é público que serve à população gaúcha. Abigail, rapidamente, suas considerações. Muito rapidamente, eu quero agradecer o programa Maravilha, dizer que esse programa de verdade está uma maravilha. Eu queria me dirigir nesse momento de forma muito carinhosa, muito especial às mulheres. As mulheres que são mais que a metade da população, as mulheres que estão em todos os lugares, em todas as profissões, que estão, a maioria nas universidades, mas infelizmente ainda somos minorias nos espaços de poder e somos minoria na política. E a política ficará sempre capenga se não tiver a nossa participação, o nosso olhar, a nossa contribuição. Portanto, eu convido a todas as mulheres a olhar, porque somos nós que sentimos os impactos mais violentos da política de desmonte do governo. Quando nós entendemos, e o mundo atribuiu a nós, de sermos cuidadoras, né? E nós cuidamos, né, Olga, da casa, da família, dos filhos, do marido, do sogro, do tio, nós cuidamos. Cuidamos do nosso bairro, cuidamos da nossa cidade e sentimos a necessidade de serviços mais qualificados, de termos condição de saúde, de educação, de segurança, que são questões universais. Portanto, eu me dirijo a você, mulher, e convido a estar mais presente na política, a estar junto conosco nesta cruzada pelo bem-estar da nossa cidade e do nosso estado. Um grande abraço, muito obrigada. O programa Maravilha agradece muito a presença do David, da Vânia, da Abigail. E cabe lembrar sempre, né, que Rio Grande do Sul nós queremos deixar para gerações futuras. Maravilha agradece a presença de vocês.